Chegamos ao capítulo 5 da nossa jornada de leitura. Sou o pastor Patrick Ribeiro e você está lendo comigo o livro O Silêncio de Adão, do autor Larry Crabb. Hoje o nosso tema é Do Caos ao Caos. Vamos lá. O toque do telefone dividiu a noite ao meio. Foi necessário um segundo toque para despertá-lo do sono profundo. O terceiro toque deixou-o consciente de onde estava. Ele olhou para o relógio. Eram 2 horas da madrugada. Quem estaria ligando a esta hora da noite? Ele se perguntou. Esticou o braço como se fosse em câmera lenta. Assim que segurou o aparelho, ele hesitou. Ou é um trote, ou aconteceu alguma coisa séria. Espero que seja trote, disse a si mesmo. O quarto toque. Ele apertou o botão para falar e colocou o aparelho junto ao ouvido. Alguém chorava baixinho de outro lado da linha. Após alguns segundos insuportáveis, ele falou com voz hesitante. Filho, é sua mãe. Seu pai está muito mal. As palavras da mãe o amorteceram e não conseguia acreditar. Ele tentou convencer a si mesmo. Meu pai tem apenas 64 anos. É novo demais para que a sua vida esteja correndo perigo. O que aconteceu? O rapaz perguntou. Ele sofreu um infarto enquanto se preparava para dormir. Liguei para o resgate e fizeram-lhe respiração boca a boca. Estamos no pronto-socorro e agora os médicos estão cuidando dele. De repente, o tom de voz dela mudou. Ele conhecia muito bem esse tom e o detestava, porque ela falava como se ele ainda fosse um menino. Mas não se preocupe, filho. Estamos bem e tudo vai dar certo, disse ela com voz inexpressiva. Ele desconsiderou as palavras da mãe e disse que pegaria o primeiro voo disponível. Ela contra-argumentou sem nenhum entusiasmo que seria uma viagem inútil e desligou o telefone. As imagens do pai e dele percorreram sua mente, lutando no chão, pescando nas águas das montanhas fumegantes, vendo o pai chorar uma vez na vida, no enterro do pai dele, dormindo perto do pai à noite, na cabana de caça, quando era bem pequeno. Essa imagem fez pensar um pouco. Ele tinha 6 anos de idade. Um lince urrou do lado de fora da janela. Em questão de segundos, ele pulou da cama e deitou-se na cama do pai. Enfiou-se embaixo das cobertas e agarrou-lhe. O mundo era seguro ao lado do pai. O que faria sem ele? Chega, ele repreendeu a si mesmo. Tenho muita coisa para fazer. O papai vai sair desta. Quando ele chegou ao destino, seu irmão mais velho foi buscá-lo no aeroporto. Ele soube assim que olhou para o rosto do irmão. Suas palavras foram desnecessárias. O papai morreu. Às 2 horas. Infarto fulminante. Em seguida, deu meia volta, dirigiu-se ao local de bagagens e disse olhando para trás. Temos muita coisa para fazer. Novamente a sensação de câmera lenta entrou em sua vida. Acompanhou obedientemente o irmão mais velho, tentando assimilar a terrível verdade. Em pé na esteira rolante, ele começou a sentir as primeiras emoções. Olhou para as pessoas que passavam por ele. Elas não sabem. Se tivessem uma ideia de que meu pai está morto, teria parado, dariam meia volta e iriam para casa. Soubessem que meu pai está morto, entenderiam que a vida delas não faz mais sentido. O mundo deveria parar de girar em torno de seu eixo. A vida deveria terminar. Por que Deus levou agora? Meu filho de 2 anos o ama muito. O que vou dizer a ele? Ele não vai entender. Gostaria de falar com meu pai. Gostaria de pegar o telefone para lhe perguntar o que fazer nessa situação. Ele saberia, mas está morto.
Ele foi ficando cada vez mais zangado à medida que os pensamentos lhe invadiam a cabeça. Quando ele e o irmão chegaram até o carro, ele estava furioso. Triste não, apenas furioso. A semana de sepultamento do pai foi um pesadelo intolerável para o rapaz. Pessoas bem intencionadas invadiram a casa. Alguns familiares se comportaram mal. Ninguém tinha palavras certas para dizer. Por ele ser um homem totalmente reservado, a presença de cada pessoa parecia uma intromissão ao sofrimento. Seu filho perguntava sem parar: "Onde está o vovô?" Nenhuma pergunta lhe trazia mais desespero que essa. Parecia que, a cada 30 minutos, ele tentava encontrar palavras para explicar que o vovô estava no céu. "Ele vai voltar?" O filho perguntava com os olhos inquiridores. "Não, filho, o vovô não vai voltar mais." Ele não conseguia encarar a esposa. De vez em quando, a abraçava por obrigação. Não permitiria que ela o consolasse. Não tomou conhecimento de sua mãe da maneira mais educada possível. No dia seguinte ao enterro, ele desapareceu. Não fisicamente, estava ali, mas era apenas a casca de um homem. De manhã, cuidou dos detalhes com a casa funerária, examinou a apólice de seguro de vida do pai e pagou as contas pendentes. À tarde, sentado na varanda dos fundos da casa de seus pais, ele não parava de pensar em algumas coisas que o faziam sentir vivo, como a raiva. Estava com raiva. Essa emoção ele conhecia bem. Estava sempre com raiva. Embora poucas pessoas soubessem disso, mas a emoção que sentia era mais que raiva. Ele se sentia violento. A esposa foi até a varanda e perguntou se ele gostaria de andar um pouco com ela. Ele olhou-a com desdém e disse: "Na hora mais quente do dia? Podemos esperar até que refresque um pouco?" respondeu ela. Mas a emoção que sentia era mais que raiva. Ele se sentia violento. A esposa foi até a varanda e perguntou se ele gostaria de andar um pouco com ela. Ele olhou-a com desdém e disse: "Na hora mais quente do dia? Podemos esperar até que refresque um pouco?" respondeu ela. Com ar de indiferença, diante das palavras da esposa, ele virou-se para o outro lado. Ela se sentiu sozinha quando ele pegou uma revista e começou a folheá-la ao acaso. Ele se sentia particularmente violento quando alguém se aproximava dele com delicadeza. Queria agredir qualquer um que se aproximasse dele. A vida lhe desferia um trágico golpe. Alguém deveria pagar pela injustiça. A frieza silenciosa que acompanhava sua raiva afastava todos dele. No entanto, ele não podia suportar uma raiva tão intensa por muito tempo. Às vezes, a raiva só servia para lembrá-lo de que ele não podia fazer nada. Estava de mãos atadas diante dessa tragédia. Queria algo para ajudá-lo, para fazer seu sofrimento desaparecer ou aliviá-lo, algo que o ajudasse a esquecer. Decidiu então criar fantasias, sonhar com outras mulheres. Entregou-se a pensamentos lascivos. Aproximar-se da esposa em tempos como este estava fora de cogitação. Passou a tarde no ócio, mergulhado em suas fantasias desenfreadas. Permaneceu sentado ali até por o pôr do sol e, com a chegada da noite refrescante, ele lembrou de que tinha de preparar o sermão para o próximo domingo. Sexo e violência, assuntos que mexem com todo homem. Os setores de filmes, livros e mídia digital geram bilhões de dólares apenas com esses dois assuntos. Os homens conhecem o poder da raiva. Os homens entendem a fascinação do sexo. Quando se confronta com a situação mais caótica de sua vida, o homem desta história encontrou ajuda na raiva e na fantasia sexual. Ele estava furioso por seu pai lhe ter sido tirado tão cedo. Quase todos os amigos de seu pai eram mais velhos que ele e continuavam vivos. Por que
por que o pai deles morreu. A esta altura da vida, as lembranças do pai não serviam para aliviar seu sofrimento. Na verdade, o atormentavam. Não passavam de lembranças do bom homem que não existia mais. Para fugir do sofrimento pela morte do pai, ele se perdeu em fantasias sexuais. Não mais sentia a segurança de ter um pai para lhe pedir conselho. Sentia raiva por estar sozinho. O caos, aquela escuridão confusa que invade o mundo de todos nós, intrometeu-se no mundo daquele homem e ele procurou algo que ajudava, algo que parecia natural. Como os homens costumam reagir diante de uma situação caótica? Lembre-se da história da tentação. No princípio, no Jardim do Éden, Adão não sabia que o caos existia. A história da criação em Gênesis começou com caos, mas terminou com criação. E Deus viu que o que ele fez era bom. Deus transformou o deserto em um paraíso e entregou a Adão e Eva para que fosse seu lar. Antes da desobediência de Adão, o homem foi vitorioso em tudo o que tentou fazer. Não havia espinhos nem abrolhos. Seu trabalho, em vez de deixá-lo frustrado, proporcionava-lhe imensa satisfação. E, mais importante ainda, ele desfrutava de relacionamentos perfeitos com a esposa e com seu Deus. Então, o caos entrou novamente na história. Na cultura da época em que Gênesis foi escrito, a serpente era o símbolo do caos, da escuridão incontrolável. A serpente confundiu a palavra de Deus ao questionar Eva a respeito da sabedoria de Deus. A serpente obscureceu a clareza da verdade de Deus. As trevas, mais uma vez, pairavam sobre a terra. Um capítulo mais adiante deste livro explica por que Adão escolheu o silêncio quando se viu diante do caos pela primeira vez. A reação de Adão ao caos transformou o paraíso em um deserto. Seu silêncio introduziu um caos totalmente novo aos seus descendentes, violência e perversão sexual. O restante de Gênesis detalha essas histórias de sexo e violência. O assassinato de Abel, o incesto de Ló com suas filhas e o estupro de Diná, só para citar alguns. A luta e o fracasso de Adão se repetem em todos os homens. Nossa vida está repleta de caos. O caos é a tragédia apresentada em milhões de disfarces. Pode ser o medo de um futuro incerto. É uma decisão que precisa ser tomada. Quando todas as possibilidades parecem certas, o caos pode ser a perda do emprego, redução de salário, perda do cônjuge, um adolescente rebelde, um diagnóstico médico desfavorável. Se formos sinceros, sabemos que o caos nos apoquenta todos os dias. Caos é aquela escuridão pairando sobre todos nós todas as vezes que conversamos com a nossa esposa. Trabalhamos no emprego, pagamos as contas e tentamos enxergar sentido na vida. Adão ensinou-nos o que não devemos fazer. Será que existe alguma coisa que nos ensine a reagir corretamente ao caos de nossa vida? Antes que alguém responda o que significa ser homem, ele tem de decidir qual é o seu ponto de referência. Em que os homens se baseiam para se definir? Eles se baseiam nos outros homens, no pai, na sua igreja, em filmes, televisão, psicologia. A maioria dos homens é mais definida pela cultura ao redor deles, pela verdade da palavra de Deus. Precisamos retornar à história que ele revelou se quisermos ser os homens que Deus planejou que fôssemos. Deus nos falou por meio de sua palavra e nos apresentou um esquema maravilhoso para seguirmos. Para entendermos esse esquema, é importante e útil compararmos a Bíblia com as histórias pagãs da criação. Vamos analisar rapidamente como a cultura antiga costumava definir os homens. O que as nações vizinhas de Israel diziam a respeito dos homens? Como eram os seus deuses?
como os homens e as mulheres dessas nações deveriam se comportar, como deveriam agir entre si. Embora haja números relatos da criação no mundo inteiro, vamos dar uma olhada em apenas dois, um da antiga Babilônia e outro da antiga Grécia. Da mesma forma que nos baseamos em Gênesis para compreender a nós mesmos, os babilônios e os gregos baseavam-se em seus mitos para compreender a si mesmos. Ao ler esses mitos, tenha em mente a história da criação narrada em Gênesis. A diferença entre mitos e pagãos e a história de Gênesis é surpreendente. E, gente, capítulo promete. Deus abençoe sua vida e até amanhã, onde nós estaremos dando continuidade a esse capítulo do caos ao caos, capítulo 5. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.